Tudo bom? Eu sou o Rogério da Fundação Viva e estamos começando o episódio piloto do Da Ponte Pra Cá. Obviamente, Da Ponte Pra Cá é uma referência a Racionais MC, porque São Caetano é diferente da Ponte Pra Cá. Quem mora na Fundação sabe. E o nosso convidado de hoje é o Daniel Lima. E eu vou ter que dar uma olhadinha aqui porque é uma senhora carteirada, ele participa de muita coisa. Ele faz parte da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. Ele faz parte também do Coletivo Revolucionário de Libertação, o Cordel, do movimento contra a taxa do lixo, que é um movimento muito importante aqui na cidade, do Cursinho Popular Pré-Vestibular é do Povo. Quem não conhece, procure, vai conhecer, que é importantíssimo também. E em São Caetano do Sul, ele atua, além dessa militância na taxa do lixo, ele também pediu já o impeachment do pequeno prefeito Auríquio. Hoje, ele caminha junto com a Fundação Viva e mais outras organizações pela PLIP da Fila Única do SUS. Conheçam lá, filaúnica.org. Assinem. E é pré-candidato a prefeito pelo PSOL. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Boa noite, Daniel, tudo bom? Boa noite, Rogério. Boa noite, amigos da Fundação Viva. É um prazer imenso, uma alegria estar aqui novamente com vocês. Vocês que têm uma história linda de luta e participar desse primeiro programa de inauguração, uma alegria muito grande e, sobretudo, uma honra. Muito obrigado aí pelo convite e vamos ver se a gente consegue fazer um bom bate-papo aqui hoje à noite. Não, acho que não tem como ser ruim, né, Daniel? Porque hoje o tema, eu acho que é um tema que está em pauta já há algum tempo, todo mundo meio que se tornou especialista do tema, e é um tema que é de extrema importância, principalmente nesse ano aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre política, eleições e movimentos sociais. Não tinha ninguém melhor para falar sobre isso do que um pré-candidato a prefeito na cidade. Concorda comigo, né? Então, vou deixar bem aberto aqui para a gente começar a debater sobre o que você vê sobre esses temas nossos aqui. Bacana, Rogério, fazer uma introdução aqui que eu acho que é importante. Acho que é de fundamental importância isso que você falou, a gente saber aí iniciar a conversa distinguindo um pouco o que é política, que é para muito além das eleições, né? Eleições é uma das expressões do exercício da política e a importância de uma sociedade democrática, plural, que exerce poder e que faz política para além do período eleitoral, não só na política da representação, mas na política da participação real e concreta, como vocês aí fazem na Fundação Viva. Bom, a política ela é a arte e a ciência do bem comum, numa definição teórica, né? Então, como nós empreendemos os nossos valores na construção desse bem comum. Então, fazer política, a gente faz política a quase todo o tempo. Então, o exercício de fazer a política é um exercício cotidiano que as pessoas fazem, né? E não é à toa que existe uma onda, que não é de agora, já vem, da criminalização da política, porque quando a gente faz política, no fundo, a gente está discutindo poder, exercício de poder. E da gente precisa discutir de quem é o poder e como ele tem que ser exercido. Acho que a gente vai ter a oportunidade de falar isso aqui mais para frente. O processo eleitoral, que ocorre a cada dois anos, é uma fração, é como se fosse uma fatia desse espaço, que é da política, né, que é o debate sobre representatividade, e que, infelizmente, no Brasil, desde da República, tem se colocado, tem degenerado de maneira muito acentuada, muito rápida. Você pega a qualidade dos primeiros congressistas, desde a Constituinte de 88, e coloca agora, cada vez piora mais. O que faz mais do que fundamental o exercício do poder através das mobilizações sociais e populares, como vocês têm feito aí, que é uma forma de exercício de poder. Não, perfeito. Tendo a concordar, obviamente. Afinal, nós somos um movimento popular e exercemos e fazemos política.
Nós conversamos bastante aqui, mais antes dessa situação pandêmica, que eu acho que a gente até pode entrar um pouquinho mais para frente nisso, sobre como é importante a participação popular dentro da política, que muito se diz que política são os políticos, e pouco se percebe que nós, como população, nós, como movimento popular, somos uma expressão política dentro da cidade. Nós fazemos política no momento que nós nos reunimos dentro de um ambiente, começamos a discutir os problemas da cidade e planejar as soluções e exigir nossos direitos. Eu acho que essa ligação de separar o que é o político na forma, como você muito bem explicou, do congressista, e do que é a população fazendo política, ela tem que ser sempre exemplificada e sempre colocada, né, para o povo, né, o seu local, a sua representatividade. Você participou e participa desse debate, né, da mudança do sistema de político. Explica para mim como que funcionaria isso, como que funciona essa modificação, o que vocês debatem? Então, acho que é importante a gente colocar aqui, antes da gente adentrar aí sobre os detalhes do que é a luta aí da plataforma dos movimentos sociais pela reforma política, dizer que participação popular, através de engajamento social, mobilização popular, exatamente como vocês fazem aí na Fundação Viva, ele é o oposto de ditadura. Quanto mais participação popular, quanto mais pessoas discutindo política, quanto mais pessoas lutando por direitos, mais democracia nós temos. Então, todas as vezes que a Fundação Viva se mobiliza em prol dos moradores do bairro, ela está sendo mais democrática, ela está agindo no sistema, alargando o espaço democrático do sistema. Bom, e por que criminaliza movimento social e por que criminaliza a política? Para quê? Para o pobre, para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora é aquele que acorda de manhã, tem que trabalhar, trabalha o dia todo, não vive de renda, pode ser o comerciante que vai lá, tem que envidar o esforço físico e intelectual dele para ganhar o pão. Então, esse povo que trabalha, que está alijado das grandes decisões políticas, quando ele começa a se mobilizar para fazer parte, ser um sujeito político, aí você tem um revés, né? Você tem uma criminalização dos movimentos sociais, uma criminalização da política, do exercício do poder, que é do povo e emana do povo. É interessante que na Constituição, Rogério, lá está dizendo o seguinte: todo poder emana do povo e será exercido diretamente ou por meio de representação. O problema é que a gente esqueceu diretamente. Não é que a gente esqueceu, porque a gente não esquece essas coisas, mas se criou um sistema que só pode ser por representação. Então, vou dar um exemplo para você aqui. Para você fazer um projeto de lei de iniciativa popular, como nós fizemos no movimento contra a taxa do lixo, como nós estamos fazendo agora na fila única, você precisa de um número de assinaturas muito superior ao número de votos que elege um vereador que pode submeter muitos projetos de lei. Percebe aqui a assimetria, o distanciamento da política? Quando é para a gente exercer o nosso poder diretamente através de um projeto de lei, você precisa da força política de 5, 6 vezes maior do que eleger um vereador. Um vereador que pode ser eleito com 500 votos, com 600, 700 votos, ele pode colocar quantos projetos de lei ele quiser lá. O movimento social, o movimento popular, precisa de 10 mil assinaturas, quase 20 vezes a força política que precisa para eleger um vereador. Então, esse é um elemento de distorção no sistema político, né? A participação popular. Bom, quem não gosta de participação popular? Quem é contra a participação popular? Quem não gosta de participação popular, quem é contra a participação popular, são os fascistas. Esses são aqueles que querem uma concentração maior do poder e querem se manter no poder mediante o exercício da força contra os seus
conterrâneos, contra os seus, contra o seu povo. Então, como que você exerce o povo brasileiro e o que quer participar, o fascismo quer eliminar. Então, eu vou só para não me alongar muito aqui, que eu sei que o programa é curto, mas eu queria dizer o seguinte, só para finalizar essa parte. Democracia, a gente começa democratizando as decisões do bairro. Então, o que vocês estão fazendo aí, lutando por direitos, que são direitos constitucionais, vocês estão lutando para melhorar a vida do conjunto. Lembra, política e arte é a ciência do bem comum. É o melhor para todo mundo. Isso é ser democrata, isso é ser democrático. Como que o fascismo resolveria esse problema? Só para a gente fazer esse debate, que esse debate está no calor. Ele pegaria todas as pessoas que estão com problema, que têm as casas atingidas e estão reclamando que tiveram as suas casas atingidas, desapropriaria essas casas, derrubaria e colocaria esse povo na rua. E se reclamasse, pau, apanhava. É assim que funciona o fascismo. Então, a solução fascista é eliminar o povo que reclama, e a solução democrática é juntar o povo e colocar em movimento para lutar. Né? Então, a democracia começa no território, no local. Que bom seria que nós tivéssemos representantes assim em todos os bairros e, no momento eleitoral, esses representantes que são legítimos, que estão lá na luta cotidiana, alçassem o espaço de poder mais ampliado, que é o espaço de poder institucional através do voto, e daí fariam política na Câmara Municipal, no Congresso, na Assembleia, aonde forem eleitos. Aí a gente expandiria uma democracia para o município, e assim sucessivamente, para o Estado, para a federação, enfim. Então, isso é muito importante dizer aqui, Rogério, porque se existe gente que é democrática, é gente que luta no cotidiano dos movimentos sociais. Bom, eu queria dizer isso antes de falar um pouco do movimento da reforma política. Eu não sei se ainda tenho tempo, enfim, daí você controla aí como você achar melhor. Tem todo o tempo do mundo, Daniel. Como você achar melhor. Não, pode mandar bala. Fique à vontade. O movimento a plataforma dos movimentos sociais pela reforma política, ela surgiu no ano de 2004, porque foi em 2003 o PT, com o Lula, chegou ao poder e lá naquela época nós já identificávamos que a maneira como o PT chegou ao poder com a Carta aos Brasileiros, fazendo um acordo com o sistema financeiro, né, e falando que, por exemplo, ia pagar os juros da dívida, que é um juros ilegal, enfim, é um debate que um dia a gente pode fazer aqui, fico à disposição e também, se vocês não quiserem me chamar mais, posso indicar outras pessoas que podem vir e são especialistas no assunto. Mas só para o pessoal entender, metade do que arrecada dos impostos no Brasil é para pagar juros, que já foi comprovado que são fraudulentos, para alguns bancos. Né? Esses 5 bancos, nesse ano de 2020, lucraram mais do que todo o PIB brasileiro. Isso quer dizer, tudo que nós brasileiros que trabalhamos e geramos riqueza foi menor do que o lucro desses bancos. Só aí tem uma distorção no sistema econômico gigantesca. Bom, aí já naquele momento a gente entendia que havia muita distorção no sistema político e eleitoral. Né? O financiamento privado de campanhas, então só ganhava eleição quem tinha muito dinheiro, porque fazia muita coisa. Essa vitória foi a plataforma dos movimentos sociais que ganhou, lutando por mais de uma década para proibir o financiamento. E isso foi esquecido. Cada partido faz o que quer, aonde quer, do jeito que quer. Então a gente ganhou pelo fim das coligações, enfim, uma série de dispositivos que a gente foi ajustando ao longo do tempo no sistema político e eleitoral que tem no Brasil. Mas tem muita coisa ainda, democratização dos meios de comunicação, um problema. O judiciário, que é um poder constituído, ele é uma caixa fechada, ele não tem incidência do povo para as decisões, para eleger o judiciário, então tem um debate que está em curso no Brasil, que é a judicialização da política. Você tem
a questão da baixa ou subrepresentação das mulheres, que as mulheres são a maioria das pessoas no Brasil, são mais de 50%, e até pouco tempo atrás a representação na Câmara Federal era de menos de 10%, aumentou um pouco agora, enfim, mas ainda é uma representação muito aquém daquela que dá um equilíbrio de forças. Então você tem setores na representação política que são muito representados e a grande maioria do povo não é representada. Então, o sistema de representação ele é deficiente no sentido de dar respostas aos anseios da população, e por isso que a gente precisa fazer política para além das eleições. Não, perfeito, perfeito. Você está falando da dívida, Daniel? Sabe que metade das contas do Brasil é para pagar juro e dívidas que a gente não tem acesso, não tem como incidir, a gente não sabe nem o que está pagando, certo? A gente tem aqui em São Caetano também já no mandato anterior mandatos atrás de mandatos, né? Dívidas são deixadas para os prefeitos e agora nós temos nesse último, que eu espero que seja o último mandato desse pequeno prefeito, ele está fazendo dívida atrás de dívida. Como que dá para pagar um negócio desse? Agora com a pandemia que fechou, tá vindo mais e mais dinheiro e a gente não sabe direito para onde está indo, como está sendo gasto. Quando abrir essa caixa preta do Covid aí, como que vai ser para a Prefeitura de São Caetano? Como que dá para pagar uma dívida tão grande que São Caetano está se metendo? Muito boa pergunta, né? Se for responder de maneira simples, extorquindo o povo com mais impostos e achacando, principalmente com a taxa do lixo. Então, se você pega do ano de 2 ou 3 anos agora, não lembro direito, o aumento da receita de arrecadação com a taxa do lixo foi de 50 milhões ano. Né? Isso no mandato dá 200 milhões de reais. Coincidentemente, o governo abriu uma linha de crédito, o governo municipal, de 50 milhões de dólares, né, para emprestar, que você vai comprometer parte da arrecadação do seu orçamento para pagar. Se você pegar 50 milhões de dólares, à época que foi feito isso, o dólar estava a R$4, e hoje está muito difícil falar do dólar, porque ele não para de subir, tudo bem que nos últimos dias deu uma caidinha aqui, mas a crise política e econômica é tão grande no nosso país, é tão grande, que o dólar está disparando. Né? Não, o país, o real, a moeda do real no governo Bolsonaro é a que mais desvalorizou perante o dólar no mundo. No mundo. Isso é importante a gente saber. E aí o governo vai lá, compromete o orçamento, e aí as pessoas, você trava o desenvolvimento da cidade, por conta que você tem que pagar uma dívida de um dinheiro que a gente não sabe para onde vai. Por quê? Porque aí, de novo, foi meia dúzia que decidiu isso. Não foi o conjunto da população. Como que teria que um prefeito decidir? Ele teria que sentar com os moradores da fundação e explicar, gente, que vocês têm alguma proposta aqui para a gente resolver o problema das enchentes e das inundações? Daí ia falar, tenho, acho isso, acho aquilo, blá, 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 blá. Vamos fazer um projeto, vamos ver quanto fica isso. Eu pego um dinheiro emprestado, se eu não tiver em caixa, e aplico no desenvolvimento da infraestrutura do município. Esse desenvolvimento da infraestrutura do município vai valorizar as casas, vai melhorar e, portanto, diminuir os gastos com segurança pública, vai diminuir os índices de violência e, sobretudo, vai salvar vidas e vai preservar a saúde de muitas pessoas que foram afetadas, enfim, e não vai prejudicar o patrimônio dessas pessoas. Então, dinheiro a gente empresta, eu queria falar aqui para quem tem um pequeno negócio. Para que se empresta dinheiro no banco, que é o câncer do sistema econômico brasileiro, são os bancos, né, que juros de 300% ao ano, se o cara entrou no cheque especial, caramba, ele vai ficar devendo pro resto da vida.
Mas para que, em tese, você faz empréstimo de dinheiro? Você faz empréstimo de dinheiro para financiar algum projeto que vá trazer um benefício concreto, o desenvolvimento econômico e social da cidade, ou geração de riqueza, ou aumento da capacidade de atendimento à população, enfim. Você faz isso, você financia projetos sociais e econômicos. Bom, agora nós sabemos que nós temos um grande problema na política mundial, na brasileira de maneira bastante acentuada, e aqui em São Caetano mais acentuada ainda, que é os esquemas de corrupção, né? Então, não é à toa que nós estamos com um prefeito que está praticamente cassado, está governando por liminar, por esquemas de corrupção. E aí, é engraçado porque aqui em São Caetano, Rogério, daí começa a aparecer um monte de oposição. Daí você vai ver, você começa a pegar o histórico das pessoas, é tudo farinha do mesmo saco. Todos eles. Os que criticam o governo hoje estavam lá nesse governo. Os que falam mal do PT hoje estavam lá no PT antigamente. Sabe, é um negócio que é tudo farinha do mesmo saco. Por isso que eu acredito na política que vem da base. Eu acredito na política do povo que luta. Nesses burocratas aí que nunca trabalharam na vida. Já nasceram rico e ainda se infiltraram no Estado para achacar e ainda roubar o povo de São Caetano. Então, esses aí a gente não pode esperar nada, viu, Rogério? A gente tem que construir poder popular. É isso que vai... Daí você fala poder popular, todo mundo, não sei o quê. É revolucionário sim, como a gente precisa de revolução na educação, como a gente precisa de revolução, como a gente viu um processo de revolução tecnológica, a gente tem que ter uma revolução na política. Esse negócio aí de ficar mediando, ficar, não pode isso, não pode aquilo, não, o poder é do povo. É o povo que tem que exercer o poder. E se político que está lá não cumpre o que foi lá fazer, tem que sair. Essa é uma grande deficiência do sistema político que a plataforma resolve. Por exemplo, a gente não tem revogação de mandato. Vou dar um exemplo para você que está assistindo aqui a gente. Vamos supor que você tem um problema e você contrata um advogado. Daí, quando você vai contratar advogado, você faz um contratinho lá, você dá uma procuração para ele. Você tem uma procuração, você acerta um valor com ele, né? Eu vou te pagar tanto, e você dá uma procuração para ele. Você vai poder falar em meu nome para fazer isso, e defender os meus interesses, né? Quando a gente faz o voto, a gente está outorgando um poder para que aquela pessoa exerça o poder em nosso nome. Daí o que acontece? Ele vai lá, pega o poder na mão e dá tchau pra gente, vai fazer o que ele quer. Vai se juntar em conluio aí com grande poder econômico, fazer churrasco, tomar cerveja e fumo na gente. É isso. Em poucas palavras, é isso. E daí você não tem condição de revogar o mandato porque ele não cumpre aquilo que ele estava prometendo. Todo candidato que fizer um discurso e prometer alguma coisa e não cumprisse, deveria perder imediatamente o mandato. Queria falar para você que está vai numa empresa, vai apresentar um projeto dentro da empresa, você vai estudar o custo do projeto, você vai fazer a apresentação, você vai não sei o quê, enfim, daí o cara, o seu chefe, o seu patrão, enfim, ele vai ver lá o seu projeto, fala, pô, que projeto bom, enfim, tal, vamos fazer. Daí você vai falar, esse projeto custa tanto, assim, porque você quer o desenvolvimento do local onde você trabalha, você quer prosperar, você quer crescer, você quer ascender socialmente, e você acha que lá onde você está trabalhando, se ascender, você vai ascender junto. É por isso que você faz um projeto. Daí você vai lá, faz o projeto todo bonitinho, daí o cara fala, não, vamos fazer. Imagina você, o cara aprova o seu projeto, você vê, agora o problema é seu, faz o que você quer, eu vou fazer o que eu quero. O que você acha que vai acontecer? Você vai ser mandado embora. Esse é o conceito da representação que não existe no Brasil como deveria ser. Então, e daí quando a gente vai na rua brigar para que os nossos direitos, ou que seja cumprido o que o cara falou, daí começa a chamar de vândalo, começa a chamar de terrorista, começa a chamar de tudo. Por quê? Porque não quer que a gente exerça o poder que é nosso. Por isso começa a criminalizar as nossas ações. Falar mal, atacar a honra da pessoa, desqualificar, jogar um contra o outro. Eu sou um amigo da Fundação Viva, eu não estou nas reuniões, todas as reuniões da Fundação Viva, sempre me coloquei à disposição para ajudar. Mas eu tenho certeza absoluta que acontece isso em todo movimento que não se corrompe. Primeiro eles tentam comprar, e eu queria abrir um parênteses aqui,
uma das grandes alegrias que eu tenho na vida é ver um movimento que não se vende como a Fundação Viva. Eles tentam comprar, não conseguiu comprar, não conseguiu corromper a pessoa, o que eles fazem? Começa a colocar um contra o outro, para dividir. Começa a falar mal do outro, porque é isso, porque é aquilo, porque não sei o quê, enfim. E é nesse momento que é um momento bastante crítico, que as pessoas precisam estar muito juntas, unidas, né, para continuar defendendo aquilo que eles querem, porque eles querem dividir, porque dividir para enfraquecer, e daí enfraquece e perde a força de lutar. Perfeito. Eu não sei se eu saí muito do assunto aqui, mas eu já até perdi, era da dívida, né, e da... Não, foi na linha. Foi onde o assunto tem que ir. Chegou onde tinha que chegar. Chegou até aqui. Mas perfeito, você falou desse jeito, né? Como funciona o movimento, é bem assim mesmo. Primeiro tenta comprar, depois tenta dividir, e aí não consegue dividir e tenta difamar. Exatamente. Esses 3 passos. E quanto mais forte a gente aperta daqui, a gente bate para cima, né? O movimento popular é assim: você é pequeno, então você bate para cima. Aí você começa a acertar quem tá lá em cima, eles tentam fazer a pressão para baixo. Exatamente. Mas acho que é bem isso mesmo. Bom, a gente passou por isso também, né? Como você tocou nesse assunto de como funciona o movimento. Primeira tentativa de comprar o movimento, que não rolou. Aí algumas pessoas que estavam próximas, eu acho que conseguiram, porque elas se afastaram. Mesmo assim, seguimos em frente, formamos a Fundação Viva. Começou esse negócio de dividir. Alguns que estavam no comecinho se voltaram contra. E aí veio a parte de difamação, né? Criminalização do movimento. Principalmente na hora que a gente começou a ir para a rua, exigir os direitos e martelar, ir para cima mesmo. Porque uma coisa é fato. A gente não vai mais ficar quieto. Não vamos mais aceitar que venha de fora um salvador. A mudança vai começar aqui, a cidade começou aqui, e nós vamos fazer a mudança ser aqui também. Não vamos aceitar projeto que venha de fora que vai nos prejudicar. Não vamos aceitar nenhuma decisão arbitrária de político nenhum. Não vamos aceitar fascista nenhum entrar aqui e ditar como é que tem que ser feito. Então, acho que traçamos uma linha bem clara já de como funciona a Fundação Viva. É um poder popular, é o povo no poder, é uma organização das pessoas. As pessoas sempre foram excluídas das decisões, sempre foram deixadas de lado, e hoje elas encontram nessa organização um instrumento de luta, uma voz, um lugar onde elas são representadas, onde elas se representam, e elas podem seguir em frente e encontrar com seus pares para conquistar as coisas para o bairro. Então, eu acho que é por aí que a gente vai, é sempre na luta, e não adianta vir para cima da gente com essa vontadezinha de achar que nós somos iguais aos outros movimentos que já se venderam no passado, não, porque dessa água a gente não bebe, não. Aqui tem lado. Nosso lado é do povo. Então, Daniel, para ir para os encaminhamentos, como você enxerga que vai funcionar esse cenário político aí, pós-pandemia, pós esse movimento que está acontecendo agora, que nós estamos vendo um processo de crescimento de uma onda era uma onda conservadora, se tornou uma onda fascista, e agora, misturado com a pandemia, como você está vendo que a política vai encaminhar daqui para frente? A pergunta aqui para encerramento, é uma pergunta difícil de responder em curto tempo, mas eu como sou uma pessoa disciplinada, pelo menos me julgo disciplinada, vou tentar ser breve aqui, né? Mas eu acho que isso fica a sugestão aí para você fazer um bate-papo com alguém um dia sobre prognósticos do mundo novo que há de surgir. Né? Acho que a gente precisa, fazendo de maneira breve aqui, antes da pandemia, as bolsas de valores no mundo negociavam 2 vezes
os valores existentes na própria bolsa, ou seja, uma especulação gigantesca. Tem um negócio que os capitalistas e os economistas fazem, que é chamada de capital, ou seja, se chamasse o capital, ou seja, vamos ver quanto que a gente tem de dinheiro aqui mesmo. Queimaria metade dos valores negociados na bolsa, antes da pandemia. A dívida do mundo é 7 vezes o dinheiro que existe no mundo. Mas como é que você deve mais do que existe? Né? Um negócio assim muito louco. Então, esse é o segundo elemento. E aí a gente precisa dizer algumas coisas aqui que são, para alguns, soa de maneira desagradável, mas antes de ser um militante político, social, de ser um cara que trabalha na área de tecnologia, eu sou um cristão e sou católico e não poderia deixar de dizer isso aqui para todo mundo que está nos assistindo. O maior expoente hoje de crítica ao capitalismo é o Papa Francisco. Podem dizer o que quiserem, dentro e fora da igreja. Porque o capitalismo, a lógica dele é acumular e reter capital até o fim. Não importa se vai matar em massa, se vai encarcerar, se vai distribuir, se vai destruir o meio ambiente, não importa nada disso. O negócio é matar para acumular dinheiro. Então o Papa Francisco se coloca contra isso, diante disso, escrevendo aquela encíclica Laudato Si, e tinha convocado, salvo engano era para março, abril, o encontro de jovens economistas do mundo todo, acho que eram 2.000 até 35 anos, para discutir a economia de Francisco, que era um modelo de economia diferente desse do capitalismo. Então, tudo isso antes da pandemia. O que a pandemia, que é o resultado de uma relação abusiva do ser humano com o meio ambiente, ela faz? Ela acentua esse processo de crise que já vinha antes. Então, a pandemia, ela acentua. Bom, e aí você tem maneiras de resolver a questão da pandemia. Se eu estivesse no governo, se eu fosse o governo presidente da República, quando surgiu isso aqui, eu já tinha feito o lockdown no primeiro dia, ficava 1 mês em lockdown, isolava, não deixava o vírus se multiplicar, isolava, tinha uma dor de cabeça intensa durante 1 mês, melhor do que essa dor de cabeça que a gente está tendo prolongada. Dor de cabeça usando uma metáfora aqui, né, que pode até dar um AVC de tão tensionado que nós estamos. O que o governo quis fazer? É importante a gente fazer um vínculo com o fascismo. O governo usou um discurso para sair da pandemia, que era o discurso: sacrifica-se as vidas humanas e animais e priorize o dinheiro das empresas. A economia não pode parar. A economia... E aí começou uma guerra entre presidente da República, mídia, grande mídia, governadores, enfim, guerra de narrativas. Né? Mas ali é o seguinte, é óbvio que todas as pessoas, do pó viemos e do pó voltaremos. É óbvio que todo mundo sabe que vai morrer. Mas você pode salvar vidas. A obrigação nossa, principalmente para aqueles que se dizem cristãos, é salvar as vidas humanas. Principalmente. Não foi isso que aconteceu. Isso é um governo, é uma prática fascista. Então eu elimino aquele que dá problema. Porque quem que vai morrer? Tudo bem que o vírus é democrático e pega todo mundo, mas aquele que tem acesso a grandes aparatos, estruturas de saúde, enfim, vão ter menor chance de morrer. A probabilidade é menor. Sai um estudo disso, que o número de casos infectados nos jardins era muito maior do que na Brasilândia, entretanto, o número de mortes na Brasilândia era muito maior do que nos jardins. Ou seja, morreu mais pobre do que rico, né? Então, aqui, aí você tem uma quarentena, você tem um isolamento social, que faz as pessoas terem uma compreensão que você não precisa gastar tanto para ser feliz, você não precisa ser tão escravo do modelo consumista, que é o American Way of Life, que é o modo de vida americano, né? Que você não precisa seguir esse modelo. Então, nós vamos voltar, e daí você tem uma deterioração da economia, uma deterioração política, um caos total. O mundo não será mais como era antigamente. Então, isso, pós-pandemia,
é uma questão. Para a gente sobreviver a esse mundo, Rogério, a gente primeiro precisa ser solidário entre a gente. Nós precisamos nos ajudar entre a gente. Esse é um primeiro elemento, né? Para que nós não morramos de fome, de sede, com doenças das mais variadas possíveis por falta de infraestrutura, nós precisamos nos ajudar. Então, e isso é fazer política, né? Lembre, lá no começo, a política é a arte e a ciência do bem comum. Então, nós precisamos nos ajudar. Esse é um primeiro. O valor da solidariedade ele vai ter que estar. Ele vai ter que derrubar o valor da competitividade. Porque antes era um cutucando o outro dentro da empresa para ganhar o cargo. Lá é um modo de vida competitivo que estava deixando as pessoas doentes, as pessoas com depressão, as pessoas muito afetadas. A saúde mental das pessoas nunca se vendeu tanto remédio para a saúde mental como tem vendido no último período. Então, a gente vai ter que se ajudar, a gente vai ter que viver mais em comunidade. Isso é um. Acho que a gente precisa construir soluções de economia solidária e privilegiar o comércio local, as trocas e a circulação de mercadorias no que a gente vem fazendo. Eu sei que vocês estão fazendo isso, eu tenho relatos de vários lugares no Brasil que estão fazendo isso também, e isso é muito importante, porque o pequeno empresário, o médio empresário, que é um outro papo que a gente tem que fazer outro dia, é o que gera emprego de fato aqui no Brasil, é o mais achacado. 70% dos empregos formais no Brasil são gerados pelas pequenas e médias empresas. 70%. E essas pequenas e médias movimentam 20% do PIB. E o Paulo Guedes fala o quê na reunião ministerial? Para que a gente vai gastar dinheiro com esse pessoal? Meio que lasque-se o pequeno e o médio empresário. Vamos pôr dinheiro na empresa grande. Aí você vai percebendo, né? A gente tem que ir percebendo essas coisas. Então, ajudar a economia local, isso é fundamental, né? Então, solidariedade entre a gente, para que a gente não morra. Ajudar a economia local para a gente gerar riqueza no território. É muito importante a gente gerar riqueza no território e que essa riqueza gerada no território seja apropriada pelas pessoas do território, para a gente entrar num círculo virtuoso. E aí, para finalizar, é fundamental, né, que o poder público instituído, a prefeitura, os mandatos populares, que são do povo, hajam para que isso aconteça, hajam em defesa dos direitos do povo de São Caetano. As representações políticas, nas suas mais diversas instâncias, têm um espírito de defesa da soberania nacional, não é entregar o país para os Estados Unidos como está acontecendo. A gente precisa defender o Brasil, a gente precisa defender o estado de São Paulo, a gente precisa defender a São Caetano do Sul, a gente precisa defender o Barcelona, Santa Paula, a Fundação, Jardim São Caetano, Centro, Nova Gerte, enfim, todos os bairros, Santa Maria, todos os bairros que a gente precisa defender aqui em São Caetano, né? Então a gente precisa criar uma espécie de movimento, uma espécie de condição, um espírito de colaboração, solidariedade, em que a gente vá defender os nossos interesses, porque não tem quem defenda os nossos interesses. É aquela velha frase, mas mais atual do que nunca. É nós por nós. Então, é isso que eu acho que vai ter que ser no futuro, Rogério. É nós por nós. Perfeito. Acho que é uma visão e tanto. Completamos, né? Damos um giro aqui. É uma pincelada, né? Dá para a gente entrar. É um tema muito amplo. Eu acho que precisaria de mais umas 20 horas aí de conversa para ir afunilando direitinho cada tema. Mas com certeza vamos conversar de novo. Esse é o primeiro programa, é o piloto. E com certeza vou te chamar de novo para a gente fazer mais bate-papos como esse. Acho que é importante a população ter esse tipo de conversa, ter esse tipo de conhecimento. Obviamente, assim que acabar essa fase de isolamento, nas nossas reuniões, as portas estão sempre abertas para você, como sempre tiveram. Você sempre participou, sempre foi convidado, você esteve aqui, tá? Nos ajudou muito já e continua nos ajudando. Então, eu acho que vamos ficar por aqui, né? Podemos dar uma pausa, não é encerrar, é dar uma pausa, porque esse papo vai longe e aí a gente volta um outro dia para continuar com ele.
Então, muito obrigado a quem chegou até aqui no vídeo. Curtam o canal, compartilhem o vídeo, mostrem essa aula que foi hoje para todo mundo. E valeu, pessoal, por assistir. Daniel, despeça-se aí do povo. Povo da Fundação Viva, povo do bairro Fundação e todos aqueles que foram atingidos pelas enchentes e inundações do ano de 2019. Eu tenho, uma vez que eu tive aí, eu disse que esse é um tema que me toca muito porque atingiu os meus pais durante 2 ocasiões na vida deles. Eles moravam na periferia de São Paulo e eu sei o quanto é difícil perder as coisas, perder as mobílias, perder os móveis. E queria dizer que vocês são um exemplo de luta para todos de São Caetano, para o Brasil, e eu estarei sempre à disposição de vocês, pelo grande respeito, grande admiração, e ficarei muito honrado e com muita alegria de estar caminhando junto com vocês nas batalhas que estão em curso e nas que virão. Rogério, muito obrigado, eu desejo que seu programa tenha um grande sucesso, e que ele seja uma voz ativa da Fundação Viva na sociedade de São Caetano. Forte abraço e muito sucesso. E é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. O mundo é diferente, da ponte pra cá.